Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estaremos trabalhando com a Parashá Vaigash e o nosso tema será o exílio oculto. O que está por trás dessa Parashá? Quais são as suas conexões e para onde ela aponta? Nós vamos ver agora alguns detalhes muito interessantes que apontam para o exílio do povo de Israel no passado e também o nosso exílio no presente. Salmo 56:8 diz: Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Esse salmo fala do tempo em que o povo de Israel andou vagueando por aí, sendo exilado, quando o povo de Israel acabou sendo torturado, pelas lembranças, pelas coisas que aconteceram com eles quando estavam fora da sua terra. E todas estas coisas, elas contribuíram para que houvesse uma postura do povo de Israel de choro. Você imagina estar fora da sua terra, fora do lugar que você ama, num local estranho, com um povo estranho e ainda sendo oprimido. As lágrimas então seriam um lugar comum para esse povo, para estas pessoas, e foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O salmista, num determinado local, ele falando sobre o exílio de Babilônia, e ele diz que os babilônios lhe pediam uma canção, mas como é que eles poderiam cantar uma canção do Eterno em terra estranha? Ou seja, como que eu posso me alegrar cantando as músicas que são músicas bíblicas, que são músicas que exaltam o nome do Eterno, quando os babilônios estão nos oprimindo? Como seria possível isso? Então, esse salmo termina, esse versículo desse salmo termina: não estão elas no teu livro? O Eterno já havia registrado isso. Os exílios de Israel, todas as agruras, todos os problemas que Israel passou já estavam registrados no livro da vida. E é interessante que não foi só a história de Israel que estava registrada, mas a história do mundo. Tudo aquilo que nós passamos, todos os nossos pontos em que no exílio sofremos, estão registrados num livro, para que nós tenhamos consciência de que Hashem, o santo bendito seja Ele, tem controle de todas as coisas, e tudo aquilo que eu passei ou que estou passando estão ligados também a um desejo de aperfeiçoamento do Eterno em nossas vidas. Então a Parashá Vaigash fala sobre a descendência dos filhos de Israel no Egito. E ela coloca assim: esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito. Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, reticências. E termina: todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito eram 70. A pergunta é: por que ficou isso registrado na Torá? Porque o número 70 está aqui explícito. Qual é o objetivo disso? Os nossos sábios nos dizem que naquela época haviam 70 nações no mundo. Isso é uma alusão então de que todas as nações do mundo desceriam ao Egito para passarem o que Israel passou. Ou seja, estariam no Egito para sofrerem, para serem escravizados, para poderem passar por agruras e finalmente, num determinado momento de sua história, eles seriam libertos. E isso é uma coisa muito, muito potente na nossa vida, porque nós entendemos que tudo aquilo que nós estamos passando e vivenciando, um dia terminará e nós haveremos de receber uma grande libertação através daquele que o Eterno enviou para fazer isso com o seu povo. Então, esse exílio de Israel no Egito, ele é
um espelho de que todas as nações passariam por problemas. Em toda a história do mundo, nós sabemos que existiram nações que passaram por problemas, e não houve nação no mundo que não passou por opressão, que não passou por problema, que não passou por luta, que não teve momentos difíceis. Em toda a história, alternando-se, com certeza, né? Logicamente, mas a cada período uma nação passou por problemas, e até os dias de hoje isso acontece. Por quê? Porque quando Israel desce para o Egito com 70 almas, isso é um espelho daquilo que o Eterno faria com as nações do mundo. E por quê? Porque Israel seria espalhado pelas nações do mundo. Então, continuando o nosso raciocínio, há um pequeno problema nesse versículo, porque quando se faz a conta, temos 69 pessoas nomeadas. Gênesis 46 enumera os indivíduos, sem contar Jacob, Lia, Bila e Zilpa. Então, quando nós fazemos as contas, nós temos 69. A pergunta é: a Torá errou? O Eterno errou ao transmitir essa informação a Moshe? A tradição oral errou quando transmitiu a informação? Se não errou, o que aconteceu? Por que a informação veio dessa forma e por que nos é dito que 70 pessoas desceram ao Egito? Há uma razão muito espetacular para isso aqui, e eu quero caminhar com você para te mostrar o que aconteceu. Vamos lá. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu a Jacó. Todas as almas foram 7, tá? Todas as almas que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes diretos, além das esposas de Jacó, todas as almas tinham 66 almas, eram 66 pessoas. Tá? Os filhos de Yosef que nasceram para ele no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Aí, quando a gente faz a conta, não bate a conta, ela não fecha de forma alguma. Então, todas as vezes que nós tomamos esse número e fazemos um raciocínio lógico, vem uma pergunta à nossa mente: o que aconteceu? E aí nós vamos agora para a tradição judaica que diz que o 70º exilado está faltando. Quem é esta pessoa misteriosa? O nome ausente é aparentemente escondido entre os filhos de Léa. Como o texto diz que seus filhos contavam 33 e apenas 32 estão listados. O Pirquê de Rabi Eliezer identifica o exilado escondido. É o próprio Hashem. Olha só que coisa tremenda, porque quando Hashem, conversando com Jacó, disse a ele que ele desceria com ele junto ao Egito, a sua palavra se cumpre. Então, pela tradição rabínica, esse último exilado era o próprio Eterno, que foi junto com o seu povo, para não permitir que o seu povo fosse exterminado dentro do cativeiro egípcio. Então isso é uma alusão muito forte aos nossos dias, demonstrando o seguinte: que nós que estamos debaixo de um cativeiro, não fomos amassados, exterminados, porque o próprio Eterno mandou alguém para estar conosco aqui. E essa pessoa é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. E isso é algo assim fantástico, porque isso demonstra para mim e para você que o Eterno está cuidando de nós. Aleluia! E isso é algo fantástico, porque nos remete a uma situação de cuidado, de carinho da parte do Eterno para conosco. E isso é o que basta. Isso para nós é o uau, é aquilo que traz um alento de saber que mesmo caminhando na terra, com problemas diários, com lutas, com dificuldades, o Eterno colocou alguém que do céu veio para poder estar conosco e nos reconectar a Ele, que é o Espírito Santo. Ou seja, Ele está aqui para cuidar de nós, além dos Malachim Hakedushim,
dos anjos do Eterno que vieram para guardar as nossas vidas. Os mensageiros celestiais estão aqui também para nos guardar. Quando os filhos de Israel entraram no Egito, eles contaram 66 homens, e Yosef e seus 2 filhos totalizaram 69. O que o santo bendito seja ele faz? Ele entrou na conta com eles, completando 70 para cumprir a sua promessa. Eu irei para o Egito com você. Foram as palavras de Hashem para Yaakov. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso está escrito no Pirkei de Rabi Eliezer, no capítulo 39, e mostra para a gente, mais uma vez, o seguinte: há uma predisposição do Eterno para manter contato com o homem. E o que isso significa? Isso significa que assim como Hashem vinha na viração do dia conversar com Adão, lá no Gan Eden, ele hoje faz a mesma coisa. E você diria assim: como assim? O que o Eterno faz para estar comigo? O Eterno vem através do seu Espírito em nós. Ele vem dentro do nosso coração, dentro do nosso próprio ser, para manter esse contato conosco, para permitir que Ele esteja monitorando e nos ajudando em tudo aquilo que temos necessidade. E isso é algo fantástico. Saber que o Eterno está conosco, saber que há alguém que se preocupa conosco, saber que há uma pessoa que vem para poder guardar a minha vida e a sua vida, para que nós não tenhamos problema e não. O Talmud então diz: eu descerei com você para o Egito e certamente também os trarei de novo. Venha e veja como são amados Israel à vista do Eterno. Para cada lugar para o qual eles foram exilados, a presença divina foi com eles. Eles foram exilados para o Egito e a presença divina estava com eles. Eles foram exilados para a Babilônia e a presença divina estava com eles. E quando eles serão redimidos no futuro, a presença divina estará com eles. Esta passagem de Migrá 29 no Talmud mostra para a gente uma coisa bem interessante, que o Eterno sempre esteve com Israel em cada um dos momentos difíceis da nação, cada um dos momentos de exílio da nação, Hashem estava com eles. Por isso é tão importante a gente entender e saber que o Eterno nunca abandonou seu povo e nunca vai abandonar. Aquela teoria de que o Eterno criou o mundo e deixou o mundo ao seu bel prazer, a sua sorte, isso é uma grande mentira. Hashem sempre tem cuidado do mundo, sempre tem cuidado do homem e da sua criação. Por que Hashem faz isso? Porque Ele tem prazer em cuidar daquilo que é dele, porque nós somos dele, o universo foi criado por Ele, e Ele com certeza estará cuidando de cada um dos aspectos, não só da nossa vida, como da vida de cada ser humano e do universo, para que o seu nome, enfim, seja glorificado. Deuteronômio diz: Hashem, o teu Deus, converterá o teu cativeiro e se compadecerá de ti, e voltará e recolherá a ti de todos os povos, onde o teu Criador vos espalhou. Se seus párias estão nos confins dos céus, dali Hashem, seu Criador, te ajuntará, e de lá te trará de volta. Essa é uma verdade bíblica e histórica muito interessante, porque mostra pra gente que ao longo da história o Eterno fez isso. Quando Israel voltou a ser uma nação, em 1948, vieram 96 nações, vieram de 96 nações do mundo judeus para comporem a nação de Israel. Hoje, vieram judeus de outras nações e de mais de 100 nações agora, nós temos judeus em Israel. Ou seja, aquele que espalhou Israel
está ajuntando, e os judeus têm voltado para Israel de todos os lugares do mundo, e isso é impressionante. É lindo a gente ver como o Eterno tem pego a nação de Israel e tem trazido-os de volta para cumprir as palavras da profecia de que ele faria com que o seu povo fosse ajuntado de novo na terra que foi prometida aos nossos patriarcas Abraham, Isaac e Jacó. E isso é uma coisa maravilhosa, saber que o Eterno tem um cuidado tão grande com seus filhos, que ele pega e ajunta-os de todos os cantos do mundo para fazerem parte dessa nação. Ou seja, um dia as nações darão os judeus do exílio para fazerem parte da nação de Israel, na terra de Israel. Rashi comenta essa passagem revelando que quando o povo judeu retornar, ele retornará. Ele quem? O Eterno. A palavra hebraica usada aqui para ele retornará é Vayeshiv, que significa ele trará de volta, mas Veshav, que literalmente significa ele voltará. Nossos sábios aprenderam com isso que a presença divina reside entre Israel, por assim dizer, em toda a miséria de seu exílio, e quando os judeus são redimidos, o Eterno fala disso como a sua própria redenção. Ele mesmo retorna junto com os exilados de Israel. Essas palavras de Rashi, elas têm um significado muito poderoso. E eu gostaria aqui de mostrar para vocês algo relacionado ao Messias, tá? Porque voltar do cativeiro, voltar do exílio, significa um momento crucial da vida do judeu. Haverá um momento em que o governo do Mashiach se instalará em Israel, e assim como está dito que ele voltará, se referindo ao Eterno, essa mesma palavra é aplicada ao Mashiach. Ele voltará. Na tradição judaica nós dizemos que ele virá. Para quê? Para poder instalar o governo do Eterno na terra em cumprimento às profecias. Ou seja, Israel precisa ter ainda a terra que eles nunca tiveram, eles precisam estar sob o governo do Eterno novamente, aquele governo que estava nas mãos de Adão e foi passado adiante quando ele abre mão desse governo para a serpente, e que o Mashiach recuperou e que vai agora introduzir isso na história da humanidade novamente, fazendo com que um ciclo se feche. O ciclo que começou em Adão vai se fechar novamente através de Yeshua, quando ele estiver governando plenamente a nação de Israel. O Messias do exílio. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso. E algumas pessoas podem dizer assim: mas o Messias está no exílio? E eu vou mostrar para você algo muito interessante agora, que está dentro da tradição rabínica, dentro da tradição judaica, e ninguém fala por aí. Mas eu quero mostrar para você agora uma coisa. Shir Hashirim, ou o Cântico dos Cânticos, ou Cantares, como você queira, né? Ele é dito ser o santo dos santos na Bíblia. Por quê? Ele tem tantos segredos, tantas coisas maravilhosas, que é o local onde, é o livro onde reside a maior santidade da Torá, das Escrituras. Então a maioria dos maravilhosos segredos da redenção estão contidos em suas páginas. Por isso ele é chamado de Santo dos Santos da Bíblia, ok? E Cantares fala do amado atrás do muro. Diz assim: eis que ele está atrás do nosso muro, ele olha para as janelas, ele olha através da treliça. Está em Cantares 2:9. Eu vou mostrar para você o significado que os sábios dão para nós sobre esse versículo, como são profundos esses significados, apontando para Yeshua, lógico. Veja bem, Números Rabá diz o seguinte, que Rabi Yosef, filho de Rabi Hanina, disse que significa, para o jovem da gazela, eis que ele está atrás do nosso muro, ele é chamado de o jovem,
como uma gazela, forte, poderoso, que ele chega saltando pelos montes. E muralha, nesse caso, dos muros, né, se refere ao muro das lamentações do templo, que nunca será destruído. Olha só que interessante, todo mundo que já foi a Israel e já esteve no muro ocidental, que também é conhecido como o muro das lamentações, sabe que ali reside uma unção, reside um poder, reside algo sobrenatural naquele lugar. Os judeus mais religiosos, mais reservados, eles dizem que ali há um portal para a eternidade. Ali há um portal de comunicação entre a terra e os céus. Então, a gente interpreta isso de uma forma assim muito linda, porque é como se esse jovem, o Mashiach, estivesse ali ouvindo as nossas orações e conectando a terra com os céus. E aí a pergunta que vem agora, em Números Rabá, por quê? Porque a Shekhinah está no oeste, ou seja, ela está lá. Ele olha através das janelas em virtude do mérito dos patriarcas. É como se o Mashiach estivesse também nos céus, olhando pelas janelas, e através do mérito dos patriarcas, que significa que a promessa feita aos patriarcas precisa se cumprir ainda nos dias de hoje em Israel, tá? E ele espia através da rede, em virtude do mérito das matriarcas. É como se ele estivesse por trás de cada um de nós, nos vigiando, guardando a nossa vida, por conta da promessa que Hashem fez aos patriarcas e às matriarcas. Eles juntos carregam um número de promessas muito pesado, muito forte, e isso precisa se cumprir ainda hoje nos dias de Israel e do nosso povo, ou seja, em nossos dias os crentes precisam receber essa promessa, ou estas promessas, que são um legado dado lá atrás aos patriarcas. Essas promessas, elas não podem cair no vazio, simplesmente, não vão acontecer. Pelo contrário, isso tem que acontecer, mas para que isso ocorra, é necessário então que o mérito de Yeshua, a sua morte na cruz e a sua ressurreição e assunto aos céus, possa estar trazendo para nós a promessa que foi nos dada lá atrás pelos patriarcas e matriarcas. Rab Menachem Schneerson, o Lubavitch Rebbe, comenta: além disso, o Rebbe anterior já anunciou imediatamente a redenção. Ele informou que a situação é eis que ele, o Mashiach, está de pé atrás da nossa muralha e olha para as nossas janelas e espia pela grade. Mashiach está esperando, olhando, e o olhar de Mashiach certamente tem um efeito. Assim, todo judeu pode certamente trazer a redenção rapidamente em nossos dias, não amanhã ou depois, mas hoje. Olha só que interessante o comentário do Schneerson, falando sobre essa questão, porque ele estando em pé atrás da muralha, olhando, é como se o próprio Yeshua estivesse em Jerusalém. Olha que coisa tremenda. Ele está na cidade de Jerusalém, ele olha pelas janelas da eternidade, mas ele olha pelas janelas de nossa casa, procurando em cada um de nós, espiando cada um de nós, guardando a nossa vida. Isso é muito interessante, porque segundo o Schneerson aqui, esse olhar do Mashiach, ele tem um efeito na nossa vida, ou seja, todas as vezes que Yeshua olha para mim e para você, algo de sobrenatural acontece, algo de grandioso vem para as nossas vidas. Então nós podemos, através da nossa obediência, fazermos com que a redenção seja então acelerada. Aí você pode dizer assim, mas Yeshua, o Eterno sabe a hora que ele vai vir, como é que nós vamos acelerar? Porque quanto mais justiça e santidade nós pudermos acumular e trazer isso para o mundo, maior vai ser o juízo que o Eterno vai ter que trazer. E isso é uma coisa muito interessante também, porque a obediência julga a desobediência. Por isso a redenção, ela pode ser de certa forma apressada. Coloque aspas aí no apressada, tá? Porque enquanto eu e você estivermos num período de restauração, abandonando os hábitos
passados e nos conectando cada vez mais com Yeshua através do Espírito Santo e em obediência à sua palavra, maior vai ser o motivo para ele vir buscar ao seu povo e nos levar de volta para ele, ok? Como Yosef, o Messias está do lado de fora da comunidade judaica. Isso aqui também é algo muito interessante. Preste atenção nisso, porque estas são palavras que vêm de Sanhedrin, do Talmud, tá? De um tratado do Talmud, e eu quero que você ouça bem o que eu vou ler agora. Ele fica do lado de fora da parede, olhando para dentro. Se ele está do lado de fora da comunidade judaica, onde ele está? É bem sabido que Mashiach está escondido nas portas de Roma. O quê? Você entendeu o que eu acabei de dizer? O Rabi Josué Belevi encontrou Elias, uma visão que ele teve, em pé na entrada de Rabi Shimeon Bar Yohai, o túmulo de Yohai. Ele perguntou: quando o Messias virá? E Elias disse: vai, pergunte a ele mesmo. Foi a sua resposta. Onde é que ele está sentado? Na entrada. E que sinal, com que sinal que eu posso reconhecê-lo? Ele está sentado entre os pobres leprosos. Quando você virá ao mestre? Perguntou. Hoje foi a sua resposta. Em seu retorno a Elias, este último perguntou: o que ele disse a você? Ele falou falsamente para mim, ele disse, afirmando que ele viria hoje, mas não o fez. E a resposta de Elias foi essa: hoje, se ouvir a sua voz, e nós entendemos o que significa isso, o Messias vem para mim no momento em que eu ouço a sua voz e ele entra e ocupa o seu lugar na minha vida. Agora, o mais interessante aqui é que essas palavras do Talmud estão de acordo com aquilo que está escrito no livro de Hebreus e também estão de acordo com a nossa história moderna. Por quê? Aqui há uma conexão entre o cristianismo e o Messias. Quando no judaísmo se diz que o Mashiach está escondido nas portas de Roma, isso significa que ele está oculto no cristianismo. E você vai me perguntar assim: mas Rabino, por que os judeus não falam isso? Porque para eles falarem uma coisa dessa, eles precisariam admitir que o cristianismo tem alguma coisa de bom. Isso seria uma coisa impensável em nossos dias. Eu não sei se você está me compreendendo, porque tem muita gente hoje metendo pau no cristianismo, só falando mal do cristianismo. Só que dentro do próprio judaísmo se reconhece que o Messias está disfarçado dentro do cristianismo. E olha só que interessante, onde é que ele está? Ele está entre os pobres leprosos, ele está com aquelas pessoas necessitadas que precisam dele. Você está me entendendo? Então, isso é a tradição rabínica que diz isso. Portanto, se eu e você entendermos isso, nós vamos então ter uma nova dimensão da nossa vida. Nós vamos entender que é um temor muito grande de se revelar a verdade, por conta da história, por conta de tradições que ainda estão dentro do judaísmo e de pessoas que têm um receio de abrir a boca, porque então o judaísmo e o cristianismo se conectariam, cada um com os seus problemas, mas se conectariam como um só povo, e não haveriam mais barreiras. Mas para que isso possa acontecer, ainda nós temos um longo caminho à frente. Então o Talmud diz que o Mashiach está sentado na entrada do portão. E o Gaon emendou o texto para ler a Aptrad Romi, no portão de Roma. A Torá fala sobre Yosef ser preso. O mestre de Yosef o levou e o colocou na prisão, um lugar onde os prisioneiros do rei estavam presos, e ele estava lá sob custódia. É engraçado que o que a tradição rabínica dá a entender é que o Mashiach está preso em Roma, está sob custódia, entendeu? E assim como Yosef estava preso, e o paralelo aqui é interessantíssimo,
porque quando Yosef é solto, ele passa a reinar. E o paralelo aqui também, ele vai nos conduzir a uma conclusão muito grande, que quando Yeshua vier, ele não vai vir simplesmente para aparecer e para dizer assim, olha, estou aqui. Ele virá com uma missão: reinar sobre os seus irmãos. Aleluia! Oh, isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Mas hoje ele está com roupas romanas, hoje ele está com uma característica romana, e por isso os judeus não o reconhecem. Ou melhor, alguns não querem admitir que vão reconhecê-lo, porque se admitirem que Yeshua é Hamashiach, então isso vai trazer uma revolução para dentro do judaísmo. Isso vai fazer com que o judaísmo tome um rumo completamente diferente. Porque imagine, hoje, dentro do judaísmo rabínico, se espera Mashiach ben David. Se o guerreiro é esperado, e dentro da tradição rabínica se diz que o Mashiach vem em duas etapas, primeiro Ben Yosef, que é o sofredor, e depois Ben David, o guerreiro. Se hoje eles esperam Ben David, significa que o Ben Yosef já veio. Por isso eles dizem que ele está oculto em Roma. Aleluia! Por isso, irmãos, é tão impressionante e maravilhosa a Escritura quando ela se conecta à tradição judaica, mostrando para nós tudo isso, que são verdades que precisam ser ditas em nossos dias. E Yeshua diz que quando o seu povo é preso, ele é preso. Então, quando Yosef foi preso, o próprio Yeshua estava preso com ele. Veja bem o que Yeshua diz. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: venha, abençoados de meu Pai, herde o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Porque eu estava com fome e você me dava comida para comer. Eu estava com sede e você me deu bebida. Eu era um estranho e você me aceitou. Eu estava nu e você me vestiu. Estava doente e você me visitou. Eu estava na prisão e você veio até mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos bebida? Quando te vimos como um estranho e te levamos para dentro, ou nu e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e viemos até você? E o rei vai responder-lhes: amém, eu vos digo que na medida em que você fez isso para um dos meus menores irmãos, você fez isso para mim. Então, nessas palavras, Yeshua está dizendo algo fantástico para mim e para você, que todas as vezes que algo acontece conosco, isso está acontecendo com Ele. Quando nós estamos enfermos, quando nós estamos presos, quando nós estamos com problemas, Ele também está vivenciando o mesmo que nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós, e esse Espírito Santo, ele nos conecta ao Pai através de Yeshua, e o que nós sentimos é sentido também por Yeshua. Por isso, quando Yosef estava preso, ele se sentiu amparado porque alguém estava com ele, tá? E aí o Sefer Zerubabel diz que Mashiach está preso em Roma, tá? E continuando aquele diálogo, ele me disse: vá para a casa da sujeira, perto do mercado. E fui como ele havia me ordenado. Ele disse para mim: vire para cá. E então eu me virei. Ele me tocou e então eu vi um homem que era desprezível, quebrado e com dor. Lembrando da descrição que Isaías dá do Messias. Aquele homem desprezível me disse: Zerubabel, que negócio você tem aqui? Quem te trouxe aqui? Eu respondi e disse: um vento do Eterno me levantou e me levou para este lugar. E ele disse para mim: não tenha medo, porque você foi trazido aqui para que ele possa mostrar-lhe. Então, nesse diálogo aqui, o Messias, ele é retratado como alguém desprezível, alguém que está no lugar de sujeira, alguém que está quebrado, está com dor. Então, quando essa pessoa ouve as suas palavras, ele foi consolado e recuperou a sua autocompostura. Eu perguntei-lhe: Senhor, qual é o nome desse lugar? Ele me disse: esta é a poderosa Roma, onde estou aprisionado. E eu disse a ele: quem é você então? Qual é o seu nome? Ou o que você procura aqui?
o que você está fazendo nesse lugar? Ele disse: eu sou Mashiach do Senhor, o filho de Ezequias, confinado na prisão até o tempo do fim. Isso são as palavras do Sefer Zerubabel. E eu gostaria que você entendesse esse pequeno diálogo aqui, como ele é intenso, mostrando para nós que a tradição rabínica está em linha sim com a nossa história, porque a tradição rabínica fala do Senhor, de Yeshua, o Messias, em Roma. Ele está ali aprisionado porque ele precisa tirar dali os prisioneiros que somos nós, os judeus que perderam a sua identidade e que precisam ser resgatados de Roma para saírem da assimilação, para poderem vir para a restauração das suas raízes e da sua própria identidade como judeus. Porque a maioria dos crentes não se vê como judeu. A maioria das pessoas com quem nós temos contato, em igrejas, congregações e etc., eles dizem que são gentios, o que é uma inverdade. Porque na realidade nós sabemos que todas as pessoas que receberam Yeshua em seus corações e hoje são discípulos de Yeshua, são judeus que perderam as suas raízes e que precisam ser restaurados. É por isso que Mashiach diz que ele está preso em Roma, porque ele precisa tirar os prisioneiros dali para poder levá-los à sua verdadeira identidade, tá? Veja o nosso comentário sobre esta passagem notável aqui. O aprisionamento e sofrimento do Mashiach é para expiar os pecados de Israel e do mundo. No mês de Nissão, os patriarcas se levantarão e dirão ao Messias: Efraim, nosso verdadeiro Messias, você é maior do que nós, porque sofreu pelas iniquidades dos nossos filhos, e provações terríveis aconteceram a ti, tais provações que não aconteceram às gerações anteriores ou posteriores. Por amor de Israel te tornaste motivo de escárnio, e escárnio entre as nações da terra. Na escuridão, e os teus olhos não viram luz, e a tua pele aderiu aos teus ossos, e o teu corpo ficou seco como um pedaço de madeira. E seus olhos se enfraqueceram pelo jejum, e as suas forças secaram como um caco de cerâmica. Todas estas aflições por causa das iniquidades de nossos filhos. O santo, bendito seja ele, levará o Messias até os céus dos céus e esconde-o em algo do esplendor da sua própria glória. São palavras da Pesikta Rabati. Me vem aqui algo que eu quero dizer para você. Em quem essa descrição se encaixa na história? Diga para mim. Não é em Yeshua? Não é perfeito tudo isso que acontece? Encaixando-se com a pessoa de Yeshua? A pergunta aqui é muito interessante, porque ela é feita no mês de Nissan, que foi o mês em que Yeshua morreu. E Yeshua é chamado de Efraim, e hoje as tribos perdidas que estão sendo restauradas são chamadas de Efraim. Isso é uma coincidência muito grande, mas não pode ser só coincidência, tem que haver algo por trás disso. Aqui os patriarcas irão se levantar e dizer que eles são, Mashiach é maior do que eles, porque ele sofreu pelas iniquidades dos filhos. Isso aqui não é a nação de Israel que passou por isso, não, foi o Mashiach. Então todas as provações, tudo que ocorreu com o Mashiach foi para que houvesse expiação dos pecados de Israel e do mundo, está dito aqui. E foi isso que Yeshua fez, é isso que as escrituras dizem que foi o resultado da vida dele, principalmente da morte e da ressurreição. Então não há como a gente pegar tudo isso que aconteceu, não há como a gente pegar toda essa escritura e jogar fora e dizer assim, isso aqui não serve para nada. Eu estou falando da Brit Hadashah do Novo Testamento, que tem gente ainda hoje que pega e diz que não serve para nada. Tem gente que despreza a Brit Hadashah e está tentando tirar a autenticidade desses escritos, mas a Brit Hadashah fala justamente disso que está escrito dentro da tradição rabínica. E isso para mim é muito intenso, irmãos, porque demonstra a validade desses escritos, a autenticidade deles e como eles se encaixam no judaísmo.
ou seja, a Brit Hadashah é um escrito plenamente judaico. Edom é igual a Roma. Edom se liga a Roma com base numa profecia em Salmos que fala dos filhos de Edom destruindo o templo como Roma fez em 70 da nossa era. E o salmista diz: lembra-te, Hashem, contra os filhos de Edom, o dia de Jerusalém, que disse: arrasai-a, continue até a sua fundação. Então, nesse momento em que os edomitas queriam ver a destruição total de Israel, eles estavam falando algo que aconteceu depois do ano 70 da nossa era, quando os romanos vieram e destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo e deixaram tudo arrasado. Ou seja, de acordo com a profecia do livro de Salmos, aconteceu depois do ano 70. O mesmo sentimento que estava no coração de Edom foi o sentimento que estava no coração de Roma. Ou seja, a fusão dos dois, a conexão entre Edom e Roma, ela é muito clara e mostra pra gente que o mesmo espírito que atuou no passado com os edomitas vai atuar depois com Roma e continua ativo em nossos dias, tá? Então, no pensamento judaico, Roma é sinônimo do cristianismo, especificamente um sistema romano que esconde o judaísmo do Messias e aqueles que seguem suas práticas, tá? Isso aqui também é uma coisa interessante a gente comentar, irmãos, porque dentro da tradição rabínica, os estudiosos, os sábios, eles têm esse conhecimento. Eles sabem que o cristianismo, ele romanizou os escritos judaicos. E eles fizeram isso de várias formas, mudando os nomes, mudando algumas expressões idiomáticas que são coisas assim, que só são entendidas no hebraico, mudando algumas características do texto, entendeu? Para fazer com que houvesse essa separação entre o cristianismo e o judaísmo. Na realidade, o cristianismo só surgiu por um erro de tradução, tá? Um erro de tradução, porque quando Yeshua ele estava na terra, ele era chamado de Hamashiach, ou ungido, e a palavra ungido em grego é Christos, com S no final. E isso é uma coisa também bem interessante, porque em português o S no final denota plural. Aí tiraram o S, e ao invés de traduzirem como o ungido, eles transliteraram a palavra Christos, ficou Cristo, e parece que é um sobrenome, mas na realidade é um título. Isso também é uma outra coisa que o nosso adversário usou para que houvesse uma confusão e uma romanização do Messias, ao invés de manter o seu caráter judaico. Porque quando nós falamos de ungido, isso nos remete à Torá, a Tanakh e aos livros do Antigo Testamento. Já a palavra Cristo não diz respeito a nada, porque é uma palavra inexistente nas escrituras do Antigo Testamento. Então, tudo isso foram as ferramentas usadas pelo nosso adversário para fazer com que a palavra do Eterno fosse romanizada, tá? Inclusive nas práticas se introduziram coisas que são parecidas com o judaísmo, mas que destoam diametralmente dele no seu significado, tá? Então, continuando o comentário, é aqui que Mashiach está escondido e é um prisioneiro. A ideia do Messias aprisionado pode ser aludida em Eclesiastes. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo que não sabe mais receber admoestações, pois da prisão ele saiu para ser rei. Sim, mesmo no seu reino ele nasceu pobre. E essas palavras de Eclesiastes dizem respeito a Yeshua, tá? Dizem, fazendo uma comparação com Yosef. Isso também é uma coisa muito interessante, porque isso nos remete mais uma vez a uma conexão entre a tradição rabínica e a pessoa de Yeshua. De alguma forma, o Mashiach Ben Yosef está aprisionado dentro de nós, acorrentado por nossa própria escolha. Quando superamos a tentação de pecar e derrotamos o Yetzer Hará, que aqui é um sinônimo de Satanás, a inclinação do mal, ele é libertado da prisão. Então, pessoalmente, quando nós libertamos Mashiach Ben Yosef em nossas vidas,
ele se manifesta ao mundo através de nós. Coletivamente, quando Israel se arrepender e reconhecer o Mashiach ben Yosef, a redenção começará. A ocultação do Mashiach em Edom, Roma, é o segredo do verso. E Jacob chegou perto de Isaac, seu pai. Ele sentiu e disse: a voz é a voz de Jacob, mas as mãos são as mãos de Esaú. Por esse texto aqui, amados, nós vamos perceber o quanto é necessário nós pregarmos a palavra e falarmos desta restauração, porque o dia que eu falar sobre isso da forma correta, eu vou estar libertando da prisão o Mashiach que está em Roma e mostrando a sua face judaica, a sua face hebraica, e essa redenção então ela começará de forma muito acelerada. É por isso que nós precisamos entender a restauração, trabalhar cada aspecto da restauração separadamente e depois conjuntamente, e levarmos uma palavra pura, não só para a restauração da igreja, mas para que no judaísmo os judeus possam receber Yeshua como Hamashiach. E essa é a nossa atribuição. O Ramhal, Rabi Moshe Haim Luzzatto, comenta essa passagem, dizendo o seguinte: eu vou explicar a você um certo segredo que está completamente selado. Isso diz respeito ao que está escrito. Quem é este que vem de Edom, que está lá em Isaías 63:1? Este é o Tzadik, ele é o Mashiach ben Yosef. O Ramhal, Ma'amar Hageulah, Segredos da Redenção, é o livro onde estão escritas estas palavras. Para mim terminar então, queridos, eu quero que você entenda que até os sábios, até dentro da tradição rabínica, eles entendem que o Mashiach vem de Roma, de Edom. Ele vai se manifestar a Israel a partir de Roma. Olha só que coisa tremenda essa. O dia que eu puder entender isso e começar a orar pelos nossos irmãos judeus e trazer para eles a palavra sobre o Mashiach, amando-os primeiramente, entendendo que eles têm um bloqueio em relação a isso histórico, cultural. Mas o dia que nós entendermos e passarmos a trabalhar de forma diferente, nós vamos ver que eles vão reconhecer Yeshua e essas palavras serão ditas por eles. Quem é este que vem de Edom? Vai ser uma coisa fantástica para todos nós, em nome de Yeshua. Que o Eterno abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Baruch Hashem Hakadosh Baruch Hu. E eu vejo você na nossa próxima Parashá. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí, tá? Comente com todo mundo acerca do nosso trabalho. Espalhe essa notícia para todos e assine o nosso canal. Esteja também conectado conosco para que quando nós fizermos o nosso novo vídeo, você receba a notificação. Clica lá no sininho para acontecer isso. Um beijo no seu coração. Te vejo muito em breve, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Shavuot Tov B'Shem Yeshua HaMashiach.